Oi, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos ao nosso webinar. Meu nome é Kate, estou como coordenadora de projetos aqui na Integratio. A Integratio está promovendo esses encontros praticamente mensais, então já fica o convite para o próximo, para assistir os anteriores também. Tem sido um momento de troca muito importante. Bom, a Integratio, para quem está aqui e não conhece, é uma empresa de consultoria socioambiental. Ela tem a sua sede em Belo Horizonte, mas nós atuamos no Brasil inteiro, né, e também fora do Brasil. Bom, nessa atuação, nós desenvolvemos projetos específicos, por exemplo, em Goiás, e aí, dentro dele, o plano de fortalecimento municipal, que é o tema do nosso webinar de hoje. E quem vai falar um pouco mais sobre isso com a gente é a Isadora Castro. Isadora é de Goiás, ela é natural de Goiás, então tá ali vivenciando, né? Agora ela mora em São Paulo, mas ela vivenciou essa experiência desde o começo, na sua atuação profissional e também, né, pessoal, morando nos municípios que recebem esse programa. Isadora é engenheira ambiental e analista de projetos aqui na Integratio e tem uma vasta experiência na implementação de programas ambientais. Isadora, muito obrigada pela sua disponibilidade em fazer esse momento de troca aqui com a gente hoje. Fique à vontade, a fala é sua. Boa tarde a todos. Primeiramente, né, gostaria de agradecer a presença de vocês. E um prazer, né, vai ser um prazer falar um pouco sobre o Programa de Apoio e Fortalecimento Municipal. A tela passou para? Acho que deu um... Acho que não passou, né? Agora foi. Então, vamos falar um pouco aí sobre o Programa de Apoio e Fortalecimento Municipal. Nós denominamos esse programa de PAFOM. Então, a pauta de hoje vai ser falar um pouco mais, né, sobre esse programa, suas justificativas, seus objetivos, estrutura do programa, e também falar um pouco sobre o PAFOM na prática, né, os pontos importantes para a implantação e a execução desse programa e os principais resultados, os benefícios, né, esperados com a execução desse programa. Então, vamos começar agora com um PAFOM em detalhes mesmo, né? Quais seriam, então, as justificativas desse programa? Então, uma das justificativas, né, é a exigência da SEMAD de Goiás no licenciamento de empreendimentos de mineração. Então, atualmente, vem sendo solicitado, né, como condicionantes no licenciamento, independente da fase, né, seja de empreendimentos que já estão em operação, em suas renovações está passando, né, a ter essa exigência, e empreendimentos ainda no início, né, licença prévia, licença de instalação, também há essa exigência. Tem também a dependência, né, dos municípios, se justifica pela dependência dos municípios pelos empreendimentos minerários. Né? Então, principalmente municípios menores, né, que dependem muito desse empreendimento, né, quando já está em operação ou quando está se iniciando, que prevê uma dependência muito grande. E esse programa, ele visa a futura exaustão da mina, né? Então, o que é abordado, né? Que no futuro, quando o empreendimento não estiver mais em operação no município, que o município ele consiga seguir, né, com a ausência desse empreendimento. Então, esse também se justifica para a execução desse programa. E também o resultado aí do diagnóstico socioeconômico dos municípios impactados por empreendimentos minerários. Esse diagnóstico socioeconômico é um estudo que ele é feito lá na fase prévia, antes da elaboração do programa. Então, dependendo aí dos resultados desse diagnóstico, também tem essa justificativa da elaboração e execução do programa. E os objetivos, né? Quais são esses objetivos? Estimular parceria estratégica a fim de fortalecer o campo de atuação institucional da empresa, articular um processo de apoio e desenvolvimento de capacidades das empresas, dos empreendedores, microempreendedores e produtores rurais do município,
contribuir com a capacitação e a qualificação técnica da população para diferentes atividades. Então, assim, não é só voltado para a atividade da mineração, né? Então, é feito um estudo e se identifica outras atividades potenciais no município e também tem ações voltadas para essas atividades. Gente, só desculpa aí, deu uma desconfiguradinha aqui na apresentação, mas tá dando para visualizar. O objetivo, né, que nós temos com esse programa é priorizar a contratação de mão de obra local para suprir o empreendimento e as empresas terceirizadas. Também contribuir na realização de iniciativas que fortaleçam a diversificação econômica dos municípios, visando aí reduzir essa dependência pelo empreendimento minerário, tendo em vista, como já foi falado, a exaustão da mina, né? Então, assim, fortalecer outras atividades, né? Contribuir para o fortalecimento de outras atividades que sejam potenciais nesse município. Então, temos aí como público-alvo, né? Os trabalhadores locais, empreendedores, microempreendedores e produtores rurais locais. Eita, só um minuto que eu vou compartilhar de novo aqui, só para a gente não conseguir visualizar. Aí agora voltou a formatação original. Então, empreendedores, microempreendedores e produtores rurais locais e organizações da sociedade civil, além de instituições de fomento e ensino, né, que são as instituições que serão possíveis parceiras aí do empreendimento. Agora vamos falar um pouco aí sobre, né, a estrutura do PAFOL. Então, o programa ele é composto por 4 planos. Tem-se, então, o plano de articulação institucional, que eu geralmente comento que ele é a base de todos, é onde é feita toda as parcerias, né, as articulações com outras instituições, para conseguir desenvolver os demais planos. Então, tem-se aí também o plano de capacitação e priorização de mão de obra local, capacitação, fortalecimento e melhoria na dinamização de oferta de produtos e serviços locais, que é o plano de desenvolvimento de fornecedores, e o plano de desenvolvimento econômico, que é visando o fortalecimento, né, de alternativas e potencialidade econômica e diversificação da economia da região. Esse eu falo que já é o resultado, né? Então a gente tem aí a base, que é o plano de articulação, e o resultado final seria esse desenvolvimento e diversificação econômica. Então, os outros 2 planos, né, eles contribuem para que a gente consiga alcançar esse desenvolvimento. Então, os planos que integram, né, é o plano de articulação, com foco em ações de articulação com as principais instituições locais. O plano de capacitação e contratação de mão de obra local, que ele destaca ações de recrutamento, seleção, contratação de mão de obra no entorno do empreendimento, capacitação para a execução das atividades do empreendimento e também de outras atividades, né, como já foi comentado, vai ser feito, né, o levantamento dessas potencialidades e também vão ter ações para capacitar para outras áreas. Tem o plano de desenvolvimento de fornecedores locais, que a gente denominou de PDF. Ele contempla ações de apoio, incentivo, capacitação de fornecedores locais de diversos setores com potencial para atender o cliente. E capacitando, né, esse público para atender o cliente, eles também são capacitados automaticamente para ampliar isso a gama de empresas, né, para quem ele irá fornecer. Então, melhora toda a estrutura, né, a funcionalidade do fornecedor. E tem-se o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico Municipal, que nós denominamos de PEDEM, que ele tem foco em promover essa diversificação da base produtiva e o desenvolvimento econômico dos municípios. Esse plano ele também considera os aspectos culturais, patrimoniais, turísticos, além, né, da importância do incentivo à produção agrícola e pecuária local. Lembrando que não é todas essas questões para todos os municípios, né? Vai ser identificado no diagnóstico quais são as potencialidades. Então, se o município tem o potencial turístico, então terão ações voltadas para esse setor, né, de turismo. Se naquela região já é a produção agrícola, então vão ter ações voltadas
para essa atividade. Então, a gente colocou aqui de forma geral, mas tudo vai ser definido após a realização desse diagnóstico socioeconômico. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o PAFOM na prática. Então, eu costumo dizer que ele tem duas frentes, né, o PAFOM. Ele tem a parte que é realmente mais prática, que é a parte mais de articulação institucional, que vai ter, né, relações diretas com instituições, a criação de documentos, planos de ações, e também tem o outro lado, que é a parte mesmo de evidenciar tudo que está em volta, né, desse programa para o órgão ambiental competente, né? Aqui no caso, a gente está falando de Goiás, a SEMAD de Goiás. Então, aqui na parte de articulação institucional, tem-se a prática do mapeamento dessas instituições, né, de fomento e ensino. Entra aí, então, reuniões com esses potenciais parceiros, seja para apresentar, né, as possibilidades, dar as devolutivas, reuniões de acompanhamento, tudo isso entra dentro do programa. Tem também a criação do plano de ação compartilhado, então cada instituição parceira vai criar um plano de ação compartilhado com o empreendimento. E essas ações vão ter, né, todo o plano certinho formalizado, cronograma de ação. Então, tudo isso também entra dentro do programa de apoio e fortalecimento municipal. E o acompanhamento dessas parcerias, né? As parcerias estabelecidas, elas serão acompanhadas dentro do programa. E aqui já entra mais a parte, né, de análise de documentações, análise de indicadores, que é a parte mais de relatório em si, né? Normalmente é feito um relatório anual, no final do ano, que a gente consolida as informações anuais, e dentro desse relatório entram essas ações de parcerias estratégicas, né, do empreendimento, onde é feita toda a apresentação das parcerias estabelecidas, ou parcerias que já existem, né, que o empreendedor já tem essas parcerias, e que a gente volta ela para o relatório para apresentar, a mostrar as formalizações e fazer análise quantitativa também de quantas parcerias existem. Tem também a comunicação, né, com o mercado local, essa mais para a parte aí de fornecedores, né? Então, dentro do programa, a gente faz as evidências, né? Evidencia a divulgação da listagem de categorias de serviços e produtos de aquisição local, evidencia também a divulgação dos fluxos, das regras, das documentações dos processos de aquisições de serviços e materiais, evidencia a divulgação do manual para cadastro de fornecedor. Lembrando que todas essas informações são condicionantes, né? São listadas como condicionantes para o empreendedor e foi consolidada tudo dentro do programa. Então, tem a opção, né, do programa somente consolidar, e também tem a opção do programa, né, de quem está executando o programa também criar esses materiais, como a lista de categorias, o material, né, de fluxo, regras e documentações dos processos de aquisições, o material de cadastro do fornecedor, ou então também o empreendedor, né, pode repassar esse material para que seja divulgado. A divulgação geralmente ocorre pelo próprio empreendedor, seja nas mídias locais, sites, Instagram da empresa, e aí a gente coleta essas evidências e consolida no relatório anual. Tem também o quantitativo, né, de fornecedores locais que entra nesse relatório. Então a gente faz feita toda essa análise, né, dos fornecedores locais. Então é analisado o número total de fornecedores que o empreendimento faz as transações, e desse quantitativo total, quanto é o percentual que é local. Então a gente faz esse acompanhamento, né, até mesmo para ter uma base de parâmetro, né, no próximo ano se teve aumento, né, do quantitativo, para poder mesmo acompanhar isso de acordo com os anos. E também as evidências das realizações de rodadas de negócios, que é outro ponto, né, que é solicitado. Então tem que ser feita aí as rodadas de negócios pelo menos uma vez no ano, e essas evidências também entram no relatório de consolidação do PAFOM.
Outra informação, né, que entra são as evidências da divulgação de materiais informativos sobre recrutamento, seleção, contratação de mão de obra pelo empreendimento. Então, essas informações também, como as de fornecedores, podem ser, né, entrar dentro do programa, a elaboração dessas informações, ou já é repassado só as evidências, né? Então, isso tudo é organizado quando vai se elaborar o projeto executivo. Então, essas evidências são coletadas, essas divulgações podem ser também feitas por mídias locais, os cines, né, locais também fazem essa divulgação, coletam essas evidências e são consolidadas dentro do programa. Tem também a análise quantitativa e qualitativa dos temas que são abordados em treinamentos introdutórios e continuados do empreendimento. Então, dentro desses tem a fusão dos conhecimentos relativos à saúde, segurança do trabalho, previdência e assistência social, capacitações para funcionários, seja eles cursos de idiomas, cursos para gestores, entre outros. Então, são ações que, às vezes, em empreendimentos que já estão em operação, são ações que já são corriqueiras. Então, é mesmo levantamento de informações para consolidação. Tem também o perfil de mão de obra empregada, onde considera gênero, grau de escolaridade, naturalidade, entre outras informações. É feito também toda a análise do perfil de mão de obra empregada e também o quantitativo de funcionários próprios e terceiros. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas informações importantes, né, que são importante, né, comentar sobre a execução do programa. Tem-se, então, a importância da realização do mapeamento de stakeholders e do diagnóstico socioeconômico para a elaboração e execução do programa. Como eu já comentei, são esses estudos que vão dar suporte mesmo para a elaboração do projeto executivo. Então, a partir, né, do conhecimento do território, da dinâmica local, as potencialidades locais, as fragilidades, mapeando tudo isso, né, dentro do diagnóstico, é possível aí direcionar as ações do programa de forma mais assertiva, né, para que seja um programa que seja voltado mesmo para a realidade daquele local. Tem também a importância da sinergia entre poder público, empresa e sociedade civil organizada para o desenvolvimento econômico. É importante lembrar que o empreendedor, né, ele é corresponsável pelo desenvolvimento local. Então, o empreendedor ele não é o único, por isso que precisa ter essa sinergia, né, entre poder público, empresa, sociedade civil organizada. Essas três têm que se conversar, têm que fazer parcerias para que o programa seja realmente executado da forma correta. É necessário também a sinergia entre os setores internos do empreendimento na execução do programa. Como eu comentei, né, estou em todas aqueles levantamentos de informações para a consolidação do relatório. E isso entra RH, suprimentos, compras, meio ambiente, relações institucionais. Então, todos esses setores internos, eles têm que ter essa sinergia, eles têm que ter o conhecimento do programa, o entendimento do que está sendo realizado, para que no momento que a gente solicitar, né, for solicitado todas aquelas documentações, eles sejam repassados num tempo hábil para que consiga, né, consolidar esse relatório. Outra importância é da formalização dessas parcerias, porque a execução do programa, ela visa toda a vida útil do empreendimento. Então, esse programa, ele tem início aí, nos empreendimentos mais antigos que já estão em operação, estão iniciando agora, mas nos novos já está sendo pedido na fase prévia, né, de instalação, e é para toda a vida útil do empreendimento. Então, por isso que é importante formalizar essas parcerias, para que não sejam parcerias pontuais, para que realmente tenha uma sequência, né, e também que seja uma forma da gente evidenciar para o órgão ambiental que realmente está acontecendo essas ações. Tem também a dificuldade, né, de implementação desse programa em municípios com economia forte e diversificada. Isso é perceptível, né, quando a gente está executando o programa. E, por outro lado, né, a relevância do programa em municípios menores, mais vulneráveis e economicamente fragilizados. Então, na prática mesmo, a gente vê a resistência de municípios que já têm uma economia forte e diversificada. Eles são mais resistentes, né? Toda essa população, as instituições, são mais resistentes a aderirem ao programa.
porque como o objetivo é diversificar, acaba que, como eles já acham que o município é diversificado, eles são mais resistentes e é mais difícil essa mobilização. Já por outro lado, os municípios menores, mais vulneráveis, quando tem um empreendimento desse porte, acaba que o município todo, ele realmente depende daquele empreendimento. Então, aquele público, ele entende melhor a importância de se executar esse programa. Então, a aderência, ela é muito maior. E a importância, né, que eles entendem que vai ter no futuro para o município. Então, falo agora um pouco sobre os benefícios e os resultados que se espera com a execução do PAFOM. Então, os principais benefícios e resultados esperados com a execução do programa é a maior articulação institucional entre o empreendimento e organizações públicas e de sociedade civil, o desenvolvimento socioeconômico local, menor custo de contratação de mão de obra e de fornecedores, vendo aí, né, que vai ter uma priorização da contratação de mão de obra e de fornecedores locais, investimentos em potencialidades locais, um legado socioeconômico aí que o empreendimento ele vai deixar para o município quando ele não estiver mais operando, né, naquela localidade. Melhoria também da imagem da empresa perante o mercado e a sociedade local, porque ele está realmente executando um programa que vai ter resultado, um programa que faz sentido, né? Então, tem também a melhoria da imagem perante a sociedade e o mercado local. Tem a consonância, né, com o plano de fechamento de mina, que é algo que é importante, todo empreendimento já tem, né, esse plano desde o início, e esse programa ele faz essa consonância com o plano de fechamento de mina. E, por fim, né, o atendimento das condicionantes do licenciamento ambiental. Então, a gente, executando esse programa, boa parte das condicionantes, né, da parte do meio sócio, elas são atendidas com a execução do PAFOM. Era isso, eu queria trazer um pouco mais a visão geral, né? É importante lembrar que cada empreendimento tem as suas individualidades, né? Então, é complicado fazer mais aprofundado justamente por isso, não só cada empreendimento, mas cada município, né? Então, esse programa, ele vai se diferenciar de acordo com o município, de acordo com o empreendimento. Então, eu quis trazer mesmo uma visão geral. Espero que tenha dado para entender, né, o funcionamento desse programa. E agora, quem quiser tirar dúvidas, né, tiver algum questionamento, vocês podem perguntar que a Kate vai me repassar. Obrigada, gente. Obrigada, Isa. Foi ótimo. Obrigada mesmo. É isso, gente. A gente está aberto a perguntas, comentários. Pode ser pelo chat. Quem sentir a vontade para abrir o microfone também pode fazer dessa forma. Ou tem alguma pergunta, comentário, fique à vontade. Bom, enquanto o pessoal vai pensando, eu queria, Isadora, se for possível, que você falasse um pouco mais, já que você falou dessa diferença, né, de cada território, de cada município. Na sua atuação, como você tem percebido isso? A implementação, né, e a construção do PAFOM em municípios de diferentes portes. Como eu já comentei, né, tem aí essa diferença que ela é muito nítida em questão de porte do município mesmo, né? Até mesmo para adesão tanto do empreendedor, né, que está executando, quanto dos outros stakeholders. Então, há uma dificuldade de entendimento, né, do objetivo do programa para aquela localidade. Já falando em territórios menores, o próprio empreendedor, ele entende, né? Então, ele é mais fácil de mobilizar
o próprio empreendedor e também os demais stakeholders, porque eles entendem a necessidade. Então, acho que é mais nesse sentido de entender a necessidade da execução desse programa. E aí é mais resistente em municípios maiores. E os municípios que são menores, que realmente entendem que vai ter essa dependência, ou que já tem essa dependência, né, do empreendimento minerário, é muito mais fácil de aderir ao programa, executar, né, da forma que tem que ser feita, mesmo com todos os passos. E também, outra coisa que eu não falei, é importante para os empreendimentos que já estão em operação, né, essa parte toda de levantamento de dados, mas também é muito importante para os empreendimentos novos, porque como estão começando toda a operacionalização interna, eles já sabem, né, o que vai precisar, né, de ter nas metodologias internas, tanto do RH, né, as coletas de informações, quais são os dados que eles precisam levantar dos funcionários. Então, isso é importante mencionar para que se tenha esse projeto executivo lá no início do empreendimento. É um empreendimento novo, mas isso aqui vai servir de dados para poder mesmo fazer a metodologia das suas operacionalizações internas, tanto de compras, né, dos suprimentos, do RH, para que quando começar a execução já tenha tudo definido, né, e não tenha dificuldade de levantar essas informações. Perfeito. Isadora, se você quiser parar de compartilhar a sua tela, que a bom. gente... Tá bom? E aí a gente tem duas perguntas aqui da Dagmar. Deixa só você terminar de compartilhar aí, que aí eu faço. A primeira delas é como é desenvolvida a metodologia de trabalho baseado na escuta da comunidade e dos demais atores. Ela pediu para falar um pouco da metodologia. Acho que você pode responder essa e depois eu vou para outra. Melhor, né? É melhor. Boa tarde, Dagmar. Obrigada pela presença aí. Sim, é uma escutativa, a gente faz o diagnóstico socioeconômico, a gente faz o mapeamento, né, dos stakeholders, e são feitas entrevistas, né, com questionários semi-estruturados com esses stakeholders, e eles, em todos os aspectos, então a gente consegue aí, entender diversas situações do município. Então a gente visita desde prefeito, né, secretário de educação, secretário de saúde, assistência social. Então, cada um vai falar um pouco sobre a sua atuação, a sua visão sobre o município. Então, é feita essa escuta, é identificado todas as informações, a gente consolida no diagnóstico, né, socioeconômico, e a gente consegue entender aí os fluxos, né, dentro do município, se tem influência, talvez até de outros municípios, a localidade, né? Então, a gente consegue aí definir, através desses estudos, a área de influência, né, do programa, a gente consegue definir os focos de atividades, de ações que a gente vai estruturar dentro do programa, mas a base é o diagnóstico socioeconômico. Só, se me permite, Isadora, só uma complementação, eu diria, é que até a gente, durante o mapeamento stakeholder, a gente também utiliza aquela metodologia popularmente chamada de bola de neve, né? Então, quando a gente vai para campo com stakeholders pré-mapeados daquele município, mas ao longo das atividades de campo, esses mesmos stakeholders, atores locais, eles vão indicando outras pessoas que são essenciais para esse entendimento do contexto ali municipal. Então, a gente muitas vezes vai com ali uma certa agenda pré-estabelecida, mas ela é dinâmica e ela vai se complementando até para isso faz parte desse conhecimento, né, do município, e aí atores que são essenciais e que participam, que muitas vezes podem não fazer parte do poder público no primeiro momento, eles também são mapeados. Dagmar, você levantou a mão, fica à vontade. Dagmar, você gostaria de falar? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Estamos sim. Boa tarde a todos, né? Eu queria fazer uma pergunta em relação... Eu vi que vocês usam essa metodologia, né, da bola de neve, eu acho ela interessante porque ela traz um levantamento de pessoas, de lideranças ou de outros stakeholders que são significativos para aquelas pessoas, né?
Agora, por exemplo, se você tem um município que você identifica que não tem assim uma liderança comunitária formada, que não tem muito essa frente, né? A comunidade não se envolve muito. Como que vocês conseguem trabalhar a escuta da população mesmo afetada? Então, assim, geralmente, né, há também outros planos que são de execução, talvez, do próprio empreendimento, né, como, por exemplo, o plano de comunicação. Todos os planos, eles se conversam. Então, a gente faz o levantamento também a partir disso. Então, por exemplo, tem um plano de comunicação e relacionamento aí com a comunidade, onde são feitas reuniões, para levantamento, né, de demandas. Tudo isso é levado em consideração na hora da elaboração da estruturação desse programa. Também, por exemplo, se na comunidade tiver feito outros trabalhos, por exemplo, seja cadastro socioeconômico, que também é realizado, né, também são levados em contas, e também indicadores, né, levantamento de dados secundários, dados do IBGE, dados, né, do CAGED, tudo isso é levado em consideração na hora da estruturação do programa. Rolf, você gostaria de complementar? Não, só primeiro parabéns, Adora, você está explorando muito bem o assunto, está ótimo. Eu acho que essa colocação da Dagmar ela é muito importante, porque nós não podemos fazer nada, nenhum plano só para um determinado grupo de pessoas. Nós temos que tentar abranger a comunidade como um todo. Então, acho que essa sua última resposta, Isadora, foi bem nessa linha de que a gente conta com programas complementares que não fazem necessariamente parte do processo do PAFON, mas que vão complementar, assim, todo o detalhe. Principalmente em novos empreendimentos, você vem desde o diagnóstico do EIA, você passa por um DSP, você passa por vários outros produtos e processos que têm que ser e são levados em conta na elaboração do PAFON, como a Isadora já citou a maioria deles, era só para reforçar isso. Dagmar, você deseja falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer, né, a resposta. E aí, justamente, eu tenho até uma outra questão, mas acho que eu vou colocar ela mais para frente. Eu acho que pode... Eu já vou fazer essa segunda pergunta, porque eu não sei como né? Vocês já têm uma larga experiência aí, né, com esse trabalho, mas, por exemplo, acho que o desenvolvimento dessas ações, elas demandam um envolvimento também do poder público municipal, né, para que ele realmente se torne efetivo, que as coisas aconteçam. Como é a recepção? Em geral, a tendência é que o poder público acabe se envolvendo, ou é uma coisa assim meio fogo de palha e depois acaba, eles participam dos primeiros momentos, existe uma continuidade, ou assim, às vezes a gente pensa numa sugestão, né, para garantir a continuidade da participação de um poder público municipal na estruturação de uma diversificação econômica no município pequeno, que vai ficar minerodependente, né? Sim, Dagmar. E assim, para que aconteça, né, dessa forma que deveria acontecer, tem várias questões. Uma delas é o relacionamento daquele empreendimento, né, do empreendedor com o poder público local. Caso o relacionamento, né, seja um bom relacionamento, a tendência é que o poder público ele adere melhor ao programa. Se você vê uma resistência, né, um relacionamento mais conflituoso entre empreendimento e poder público, a tendência é que não flua tão bem como deveria. Então, isso depende muito, né, de cada realidade. Então, não dá para falar isso num contexto geral, tem que entender mesmo
aquela realidade local. Por isso, né, também é tão importante esse diagnóstico, para você entender aquele relacionamento, para ver onde você vai atuar de forma mais assertiva. E também é importante a gente pensar que, né, que o empreendedor ele tem as suas responsabilidades e o poder público ele também tem as suas responsabilidades e elas não podem ser, né, uma repassada para a outra, né? Então, assim, é muito bom que eles se conversem, né, que eles tenham essa sinergia e que cada um atua da forma que seja de responsabilidade do seu local, né? O empreendedor atuando com as suas responsabilidades socioambientais, de acordo com o que demanda aí pelo licenciamento, todas as questões, e o poder público atuando aí com a forma que ele deve, né, de forma a integrar com as ações do programa, mas não ter muito cuidado, né, para que um não atropele as ações do outro, porque acaba tendo aí um conflito e acaba dificultando ainda mais a execução desse programa. Não sei se eu consegui responder o seu questionamento. Sim, respondeu. É importante essa sua fala final, porque é justamente isso, né? Cada um tem a sua competência de atuação, né? E aí, por isso que o poder público municipal ele tem uma atuação muito importante, porque a gestão municipal até dos recursos, né, que vem da mineração junto ao município, fomentar essa discussão junto à comunidade, né, de um modo geral, ao município, com todos os seus setores, para que possa dar aporte e suporte também à empresa no desenvolvimento das ações, né? E eles vão, na verdade, o município é que vai ser a sustentação disso tudo, né? Eu penso, a administração pública, né? Com certeza. E também ver aí a importância também de ter essa sinergia entre diferentes programas, porque aí nesse caso pode entrar aí o programa de comunicação, o programa de educação ambiental, todos esses programas eles podem contribuir para esse desenvolvimento, né? Para que o PAFON realmente ocorra da maneira que tem que ser. Porque então a gente, por exemplo, pode fazer grupos focais dentro do plano de comunicação ou dentro do programa de educação ambiental para tratar sobre esses assuntos, né? Essas temáticas, por exemplo, como você falou, a questão da CEFEM. Então, para repassar, né, para a população, para que eles fiquem atentos e eles cobrem de quem seja devido à cobrança, né? Eu acho que é muito importante lembrar que os programas, apesar de serem únicos, né, eles têm uma estrutura única, eles necessariamente eles têm que conversar com os demais programas do empreendimento. Isso. Obrigada, Isadora. Por nada, Daimar. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer alguma outra colocação, alguma pergunta? Dúvida? Acho que é isso, então. Rolf, tá. Pode ficar à vontade, Rolf. Não, só para complementar, antes da gente fechar, acho que não é o objetivo aqui desses webinars, o nosso intuito é discutir programas e metodologias e trabalhos técnicos, mas eu queria complementar que na Integrate a gente tem um pouco esse DNA de tentar buscar inovar as nossas metodologias, na constante busca pela participação de todos. Nós não acreditamos que a gente tenha que fazer um documento só para o órgão ambiental avaliar ou só para satisfazer o cliente ou nada disso. Eu acho que essa colocação da Dagmar sobre o poder público ela é muito importante, tá? Então, a título de exemplo, criação da Integrate de alguns procedimentos e metodologias fizeram muito sucesso. Hoje, muitas empresas adotam o edital público para financiar e apoiar projetos de investimento social, formar uma criação nossa. Uma coisa muito interessante que eu vibro e eu vejo hoje todo mundo vibrar com isso, e isso é obrigatório no estado da Bahia, no licenciamento do estado da Bahia, é a CAI, que é a Comissão de Acompanhamento do Empreendimento.
E nela é obrigatória a participação da Prefeitura, da Câmara, do Ministério Público e das lideranças de comunidades vizinhas, que se reúnem periodicamente com o empreendimento. E todo mundo acha ótimo, porque com isso há uma relação de maior transparência, de confiança e de saber e de antecipação de informações que são de domínio e interesse público. Então, eu pessoalmente vejo essa iniciativa do PAFON como uma grande ferramenta de trabalho, é uma grande ferramenta para construir um território mais equilibrado, um território mais justo para todo mundo. E, Dagmar, já vi sua pergunta aqui. Sim, hoje nós começamos ela voluntariamente em um empreendimento na Bahia, depois esticamos para outro empreendimento. Hoje ela faz parte do termo de referência de qualquer licença de instalação. Dentro do estado da Bahia, o INEMA exige isso. É só um exemplo, mas já vi a sua pergunta, já estou respondendo. Se você quiser, algum dia a gente pode conversar mais detalhadamente no particular sobre essa comissão. Tá. Era isso. Excelente. Obrigada, Rolf. Obrigada, Dagmar, também pelas perguntas e colocações. Obrigada a você. Obrigada a todo mundo que esteve aqui hoje com a gente. Esse fórum vai ser disponibilizado para vocês, então vai ser possível que ele seja revisto. Isadora, queria te agradecer e parabenizar novamente. Muito obrigada. Acho que aqui na Integrate você é uma das pessoas que conhecem mais esse tema e, assim, é sempre uma honra aprender com você. Então, muito obrigada mesmo por esse momento. Aos demais, muito obrigada pela participação, por estarem aqui e até o próximo. É isso, ótima tarde para vocês. Até mais. Muito obrigada aí pela Obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi muito bom. Obrigada. Obrigado, pessoal. Parabéns. Parabéns, Isadora. Obrigada, pessoal. Obrigada.